Meus amigos, eu tenho 47 anos, ou indo para 48. Então tenho um nome velho, estradeiro. Na verdade não é quem eu sou, é quem eu procuro ser. E esse canal aqui é um diário de como eu pretendo fazer isso acontecer. Mas o fato é que, depois de tantos anos e tantos quilômetros de estrada, eu percebi que após os 40 anos eu tenho que lidar com uma coisa que não tem mais solução. E que talvez você que tenha 45 anos, na estrada e na vida, pode ter que estar lidando com isso. E, cara, é assim. Vamos trocar uma ideia. Fala, meus amigos estradeiros, tudo bem com vocês? Estrada aqui para mais esse vídeo. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo de volta. Se você ainda não é, te convido a se inscrever, fazer esse rolê comigo. Hoje eu estou aqui na estrada para Mascarenha de Moraes para usina. É uma estradinha vicinal que liga o estado de São Paulo a Minas Gerais. E ela é maravilhosa. Olha isso. Ainda mais agora que tá tendo esse tanto de chuva, cara. A grama tá verdinha, verdinha mesmo. Tá bonito de se ver, viu? Muito obrigado, membros do canal, pelo apoio que vocês dão. Se meus vídeos te apoiam, te incentivam, te inspiram, peço para que você considere também se tornar um membro aqui do canal e me ajudar a continuar produzindo vídeos aqui pro YouTube, que é uma caminhada bem difícil, não vou mentir para vocês não. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês, o seguinte, ó, com 33 anos, eu lembro que eu tava no auge da minha vida. Eu tava assim, ó, cara, eu tô voando. Eu tava no auge da minha inteligência. Eu já era muito mais sábio do que um cara de 20. Eu era muito mais forte do que eu com meus 20 anos. Apesar de, pode parecer uma contradição, mas eu era mais preparado fisicamente do que um molecote aí que tem mais sprint do que maratona, vamos dizer assim. Eu sabia lidar melhor já com as situações da vida, eu já tinha mais dinheiro, já tinha mais, sei lá, uma visão ampla de tudo que tem no mundo. Então eu tava voando, cara. Com 33 anos eu tava imparável. De repente eu me peguei. Em 2023 eu fui fazer uma viagem pelo Brasil de 13.500 quilômetros, uma viagem de 60 dias. E logo depois dessa viagem, 4 meses depois, eu montei na minha moto e fui para o Ushuaia. Eu fui para o Ushuaia já com o meu cotovelo todo arrebentado. A questão é que eu tenho uma ruptura parcial de um tendão do cotovelo, mas é uma ruptura parcial que já não tem mais conserto. Eu tenho que fazer fisioterapia pro resto da vida, se eu não quiser operar e colocar parafuso no tendão, naquele negócio que eles fazem tipo uma costura mesmo ali. Eles penduram o seu tendão no teu osso. Se eu não quiser fazer essa operação, eu tenho que fazer fisioterapia pro resto da vida. E é o que eu tô fazendo. Cuidado isso, eu consegui vencer, cara, porque eu tava quase com um diagnóstico de cirurgia já dado. Eu consegui, através de muita fisioterapia, muito esforço, não precisar fazer essa cirurgia. Fiquei muito feliz. De repente, um belo dia, acordei com uma dor esquisita no pescoço. E isso aí parecia um torcicolo normal. A gente dorme mal às vezes, né? Aquela coisa. Um pouquinho de dor na coluna. De repente, a dor na coluna começou a ficar muito forte. De repente, no outro dia, a dor na coluna estava literalmente insuportável. Eu corri atrás de médico, corri atrás de plantão. Era época de Natal. Foi uma época muito difícil. Eu sei que no frigir dos ovos, no final das contas, o que eu tenho agora é um problema que... Tem um problema, é assim, ó. Eu tenho um estreitamento, achatamento do meu disco, da cervical. E esse achatamento está fazendo com que o nervo que passa no meio dele ali, ele está amassado. Então, eu estou sem força no braço esquerdo. Ele vai começar a delimitar os seus movimentos. Eu comecei a xingar, falei, poxa, cara, já na viagem do Ushuaia eu tive que cortar um monte de coisa da minha viagem lá, porque eu tava sem força para segurar a moto, não sei o que. Agora eu tenho planos tão bacanas para julho, e será que eu não vou conseguir de novo, por falta de força de novo? Você fala, rapaz, mas isso é irritante demais, velho. Não pode ser assim não, pô. A moto voltou a marcha sozinha, não sei se vocês viram. Mas no fim das contas, galera, eu percebi que é o seguinte:
eu vou ter que fazer fisioterapia para essa coluna também. E se eu não quiser cair na faca, vai ser fisioterapia para o resto da vida. Então eu percebi na moto e na vida que conforme a gente vai ficando velho, mais velho, não é ficando velho, porque quando fala velho parece que eu tô com 90 anos, mas depois dos 40, cara, vira uma chave. Eles falam de crise dos 40, mas não é à toa, porque realmente, cara, com 40 anos vira uma chave na sua vida. Você não é mais um molecote, você já tá do meio pra frente, entendeu? Já passou da curva. Então o que vira a chave é o seguinte: você tem que começar a conviver com a perda. Você começa a conviver com a perda da sua beleza física. Você começa a conviver com a perda dos seus músculos. Você começa a ter uma perda muscular maior. Por isso que você tem que fazer mais academia, mais exercício físico, de atrofia mesmo, você vai perder músculo. Você começa a ter perda de articulação, perda de flexibilidade. Você começa a ter perda de parentes que você ama, né? Por causa da idade deles. Então, se tem uma coisa que eu aprendi aos 45 anos em cima de uma moto, foi lidar com a perda. É isso. Eu aprendi não a lidar com a perda. Eu vou até mudar isso daí. Eu não aprendi a lidar com a perda. Eu aprendi que eu tenho que aprender a lidar com a perda. E isso, cara, não é negociável. Eu tenho que aprender a lidar com a perda. Não tem jeito. Eu tenho que aprender a lidar com a perda da minha força. Não nesse caso aqui. Eu acredito que a fisioterapia vai fazer vai fazer a força do meu braço voltar. Pelo menos um pouco. Eu acredito. Mas eu nunca mais vou ter a força que eu tinha com 30 anos. O preparo físico que eu tinha com 30 anos. O fôlego que eu tinha com 30 anos. Isso não vai acontecer. Eu nunca mais vou ter a beleza que eu tinha aos 30 anos. Eu tenho uma beleza diferente hoje, que talvez seja mais atrativa para outras pessoas do que quando eu tinha os 30 anos. Mas o fato é que é o seguinte: é muita gente pintando o cabelo, é muita gente negando a idade, é muita gente negando os efeitos da idade. E cara, é a bigorna da realidade, bicho. Não tem o que fazer. A idade vai chegar e a única coisa que você tem que saber lidar é com a perda. Porque se você aprender a lidar com a perda, você vai aprender a lidar com a perda de qualquer coisa. Umas perdas são mais dolorosas, outras são menos. Umas você mal vai perceber na sua vida. Outras vão marcar a sua existência e aí talvez você vai ter que lidar com elas dia a dia. Mas o fato é que essas perdas vão vir. Opa! Essas perdas, elas vão vir. E tudo que importa é como que você vai estar quando essas perdas vierem. Você vai ter força, você vai ter flexibilidade para lidar com essas perdas. Acho que não é questão de força, é de flexibilidade. Não é força, é jeito. Então, se tem uma coisa que eu aprendi em cima de uma motocicleta com 45 anos, foi isso: que eu tenho que aprender a lidar com a perda. E eu espero de coração, cara, que eu tenha a flexibilidade mental para poder encontrar soluções e me adaptar às perdas que inevitavelmente vão vir. Eu não sou super-homem, eu não sou diferente dos outros. Ah, mas o cara tá com 60 anos e tá firmão. Cara, tem cara com 60 anos que já tá, que não tá nem andando. Então, cada um é cada um. A gente não pode, cara, tentar achar que a gente vai ser a exceção à regra. Tomara que nós sejamos. Tomara que nós sejamos aquele cara que vai morrer com 90 e tantos anos e ainda dirigindo e fazendo tudo, sabe? Tomara. Mas se por um acaso as perdas vierem, que a gente tenha a flexibilidade emocional para poder lidar com elas e para não deixar que elas acabem com a gente, sabe, de uma forma, poxa, chata, né? Para que elas acabem com o nosso ânimo, com o nosso estímulo e que a gente se torne aí talvez que eu vejo bastante, que são zumbis. A pessoa tá viva, ela tá andando, mas ela não tá viva de fato. Ela tá só
respirando, tá sobrevivendo. E isso aí tomara que a gente nunca tenha que enfrentar. Mas e vocês, meus amigos? Vocês já estão aí nessa época? Vocês são meninote ainda de 30 e tantos anos que estão se preparando, vocês não sabem nem o que eu tô falando. Teve que lidar com perda já? Quais foram suas perdas e como que você lidou com elas? Cada um de vocês que fala alguma coisa aqui ajuda vocês mesmos a falar a respeito. E também ajuda com o seu exemplo outras pessoas a talvez lidar com as perdas deles. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Torne-se membro se meus vídeos te ajudam, te apoiam e te inspiram. Forte abraço a todos, fiquem bem, a gente se vê na estrada da vida com as nossas perdas, meus amigos. A gente se vê na estrada. Abraço.